Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele vídeo diferente que eu faço toda semana, mas que tá dando ruim. Dando ruim assim como, Adriano? É o seguinte pessoal, vocês vão ver que é muito importante para o canal do YouTube, eu acho que vocês sabem, a quantidade de views. E eu tenho uma noção de qual é a quantidade de views, as boas, as ruins, as ótimas para o canal. Então eu considero um vídeo que passou tipo um mês no ar com menos de 100 views, eu acho ruim. 200 até 400 mais ou menos eu acho ok. Entre 400 e mais ou menos 600 eu acho bom. Acima de 600 aí já tá no ótimo. Então, no caso, esses vídeos diferentes são, por exemplo, esses que estão aqui nessa coluna aqui no momento. Você vê que tá, ó, 83, 87, 167. Esse aqui já tá próximo de 2 semanas já. 205, quase um mês. Esse aqui já tá no ok, mas nada demais. 44 apenas. Então você vê que tem uns vídeos que desses diferentes que estão dando uma quantidade de views muito fraca. Por isso eu tô até pensando em tirá-los do ar. Para eu não tirar, o que você tem que fazer? Se você é fã, você não tá inscrito, se inscreva. Deixa aquele likezão. Tem que ser, isso é o básico, inscrever e deixar o like. De preferência ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e continuar assistindo sempre, o mais rápido possível. Se você puder, você ainda compartilha esse conteúdo e comenta aqui, porque é sempre importante comentar no vídeo alguma coisa. Comente alguma coisa, qualquer coisa, mas comente aqui no vídeo para aumentar o engajamento, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que é interessante para você e ele pode espalhar para mais pessoas. Quando tem poucos views, tem poucos likes, não tem comentário, o que é que o YouTube faz? Ele não divulga. Ele não divulgando, fica com essa quantidade de views baixa. Isso atrapalha a gente tem que acabar fazendo algum tipo de alteração, alguma estratégia para mudar, porque não pode ter poucos views. A gente está próximo de monetizar, eu conto com você para a gente começar a monetizar, porque é importante que a gente tem muito conteúdo que eu estou trazendo para vocês que são pagos, e eu preciso de ter uma remuneração para a gente conseguir renovar esses conteúdos pagos. Então depois disso aqui a gente vai para o conteúdo, que no caso a gente vai ver as cotas infinitas. E quais foram os fundos que eu decidi trazer para mostrar uma mini análise para você, e a partir dessa mini análise mostrar para você quanto seria o necessário você gastar para gerar cotas infinitas. O primeiro fundo é o HGRU da Credit Suisse, que a Credit Suisse, para quem não conhece, é uma das maiores gestoras aqui de fundos imobiliários. Todos os fundos dela são fortes que eu digo assim, que eles têm muita relevância no mercado, eles normalmente são caros e eles são bons. E eles são bons, aqueles fundos que nunca falha, sempre tá dando um rendimento bom, ok? Às vezes não é algo excepcional, porque a maioria dos fundos da Credit Suisse são quase todos high grade. High grade são aqueles, são os mais seguros, que normalmente nunca falha, nunca tem quedas nos rendimentos, mas também eles acabam distribuindo dividendo menor, por serem high grade. Então eu tô trazendo essa comparação entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. E aqui no topo do lado direito, se você quiser uma análise mais aprofundada, eu tô gostando desse fundo, eu quero pensar em investir, você vai lá e assiste esse vídeo, uma análise mais aprofundada aqui, o HGRU, eu trouxe recentemente pro canal, você vai lá, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, fiagro ou ação. Você sim vai pegar os números que eu estou passando, vai estudar mais fortemente, aí sim você decide, eu compro ou não compro, aí você decide. No momento a cota do HGRU está custando R$ 124,99. Nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima, R$ 114, que foi exatamente naquele período que todos os fundos estavam caindo muito. Você vê bem aqui, nessa época aqui, de fevereiro, janeiro, eu acho que a mínima foi mais ou menos aqui, quase no final de fevereiro. E ele teve uma máxima aqui de R$ 129,35, que deve ter sido bem aqui, no finzinho de setembro. Nesse período aqui, não era só esse fundo imobiliário, todos os fundos imobiliários estavam em alta, e fiagros também estavam em alta, nesse período aqui, mais ou menos do final de agosto, para comecinho de novembro. Aí todos, praticamente em peso, começaram a cair, e alcançaram as mínimas mais ou menos nessa época aqui, entre janeiro e março. Tudo diminui de valor, ou aumenta de valor, os fundos imobiliários, normalmente a partir do IFIX, principalmente os fundos de tijolos. O IFIX começou a subir já no finalzinho de abril, e agora tá numa alta. Você vê que ele subiu muito de preço, né? Ele devia estar mais ou menos 114. Aliás, eu acho que 114 foi bem aqui, viu? Há praticamente um ano atrás, pelo que eu tô vendo aqui no gráfico. E agora eles estão tudo em alta. Então esse também é um momento para você analisar se vale a pena ou não vale a pena, ou esperar ele cair de novo, mas só Deus sabe quando é que ele vai cair de novo. E lembrando que o dividend yield dele tá 9,19%, que não é um dividend yield espetacular, mas também não é de se jogar fora não. Tijolo normalmente dá um dividend yield mais baixo, é nessa faixa entre 8 a 10. Os tijolos é mais ou menos de 8 a 10. Os de papel aqui normalmente rendem acima de 10. E a valorização da cota dele nos últimos 12 meses foi de R$ 9,64. A mínima dele realmente foi aqui em maio do ano passado,
passado, há um ano atrás, praticamente, 114. Mas aqui também foi uma mínima, ó. Olha aqui, 114,30. Foi quase igual a um ano atrás. E a máxima foi aqui nessa época aqui mesmo, ó. 30 de setembro, como eu falei, nesse período aqui, tava tudo muito em alta no mercado dos fundos imobiliários e fiagos, tava tudo em alta. Você vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 123,60. Ou seja, ele tá apenas um pouquinho, 1% acima do valor patrimonial dele. Ou seja, não tá muito caro não. Esses fundos da Credit Suisse, normalmente eles trabalham com P sobre VP um pouco acima de 1, é mais ou menos entre 1,05 e 1,10. Ou seja, entre 5 e 10% acima do valor patrimonial, porque o pessoal confia muito nessa gestora. Então, normalmente eles conseguem trabalhar com esse P sobre VP acima. Quando está abaixo de 1, tá fora do normal, mas exatamente nesse período aí que a gente viu que tava as vacas magras, ele chegou a ficar abaixo de 1. O fundo tem um patrimônio de 2 bilhões 275 milhões, é um fundo já grande, tem 196 mil cotistas, o que é uma quantidade de cotista muito alta para um fundo de base 100, porque normalmente os fundos que tem muita quantidade de cotistas são fundos de base 10, porque são baratinhos e todo mundo compra. Mas um fundo de base 100, que o valor da cota equivale a várias cotas do base 10, tem bem menos cotistas normalmente. Esse aqui é um fundo que tem uma base 100 e tem uma quantidade de cotista bem relevante, quase 200 mil. A gente vai usar esse númerozinho aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó. Vamos arredondar para 80 centavos, que foi o rendimento médio distribuído nos últimos 24 meses para a gente calcular nossas cotas infinitas. Ah, Adriano, por que não usa esse valor aqui que ele distribuiu nos últimos 2 meses? 85 centavos e 85 centavos. Por segurança, pessoal, por segurança. É melhor a gente pegar uma média anterior, até considerando que tem algum tipo de vacância, alguma coisa desse tipo no fundo, do que a gente pegar essa de 85 e se arriscar a considerar um valor maior para fazer essas cotas infinitas. Tem gente que normalmente usa a última distribuição. Eu prefiro ser mais cauteloso, digamos assim, mais conservador e usar uma média menor, mais baixa normalmente. Passando aqui para análise do MXRF, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando o vídeo recente que eu fiz sobre o MXRF, que é bem mais completo. Se você tiver interesse no fundo, você vai lá e assiste, que é exatamente o relatório quentíssimo das últimas novidades do fundo, do último relatório. Então o fundo está em alta, está muito bem agora, ele está distribuindo dividendo muito bom nos últimos meses, e por isso ele chegou nessa alta aqui dele, está custando R$10,58, você vai dizer, ah, mas é 10,58, aquele outro é 120 e pouco, mas aqui é o valor nominal que a gente está falando, mas você tem que sempre se basear normalmente pelo valor patrimonial da cota. Esse que é o nosso parâmetro para você saber se o fundo tá barato, se a cota tá barata ou se tá cara. É o valor patrimonial dessa cota, não pelo valor nominal. O parâmetro é o valor patrimonial. E aqui você vê que nas últimas 52 semanas a mínima dele foi 9,36, provavelmente bem aqui, e a máxima 10,58, ou seja, bem recente, olha aqui. A gente pode dizer que tá na máxima dele. Eu acho que ele tinha dado 10,58 menos de um mês atrás e bateu de novo. Se eu não me engano, ele distribuiu 12 centavos e mesmo ele perdendo, ele foi, quer dizer, para 10,46, ele voltou aos 10,58, ganhou todo o valor que ele tinha perdido com a distribuição de dividendos. E o dividend yield dele, você tá vendo aqui que tá 12,19, muito top. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. A valorização da cota dele nos últimos 12 meses foi de 10,79%, uma boa valorização. Aqui teve a mínima, ó, dia 12 de maio, tá praticamente com um ano. Você vê que nessa época aqui, ó, o MXRF tava em alta, aquele período que eu falei, depois caiu, só que ele conseguiu se recuperar muito mais rápido que a maioria dos fundos. A maioria dos fundos foi se recuperar final de março, começando em abril, e tá em alta já do final de abril para agora. Mas ele não. O MXRF é diferente, olha aqui, ó. Ele já conseguiu quase ficar nesse nível aqui já a partir de janeiro, depois das quedas que ele teve aqui no finalzinho de dezembro. Já começou a se recuperar e só vai crescer, só tá crescendo ultimamente, só crescendo, só crescendo. Você vê que o valor patrimonial da cota é R$10,07, ou seja, ele já está com 5% acima do valor patrimonial, tá com 1,05 P sobre VP. Ele tem um patrimônio de 2 bilhões 276 milhões, só que agora ele acabou de garantir mais uma emissão de cotas estimada em meio bilhão. Se ele conseguir vender todas as cotas, ele deve subir para praticamente 2 bilhões e 800 milhões. Vai ficar próximo disso, 2 bilhões e 800 milhões. Esse é um fundo de papel que tem 808 mil cotistas. É o fundo mais querido que tem maior quantidade de cotistas na bolsa de valores. E a gente vai usar esse valorzinho aqui, vamos arredondar para 10 centavos, porque tá bem próximo de 10 centavos, apesar de, como eu falei, ele tá distribuindo 12 centavos nos últimos meses, mas a gente, por conservadorismo, por cautela, vai adotar 10 centavos, que é a média dos últimos 2 anos, porque teve meses que, nesses últimos 2 anos, que ele distribuiu 8 centavos, distribuiu 9 centavos, distribuiu 10 centavos, e a gente vai usar 10 centavos para fazer o cálculo das cotas infinitas. Vamos usar um pequeno comparativo entre os dois fundos. Lembrando que esse aqui é um fundo de tijolo, ele tem imóveis na carteira. Esse aqui não, aqui é só
só papel. Aqui é só papel, é só dívidas e outros fundos imobiliários. Então, dito isso, a gente verifica, primeiro, o dividend yield do MXRF é maior. O dividend yield do MXRF é maior, 12,19 contra 9,19. Já o P sobre VP, você vê que o HGRU está mais barato, 1,01 contra 1,05. Esse valor em caixa não é tão importante assim, até que meio desprezível. Aqui tem 2,5 milhões, aqui tem 3,74 milhões. A liquidez diária também não é tão importante assim. Todos os dois estão em liquidez diária muito boa. É fácil tanto comprar um como o outro e vender também. Aqui a de liquidez diária do MXRF é quase 7 milhões e aqui é 3,5 milhões. Então aqui já tá tudo montadinho. MXRF, eu coloquei aqui só para diferenciar, né, o P sobre VP, porque aí você sabe que o MXRF basicamente ele tá mais caro que o HGR1, apesar de, como eu falei, o valor nominal, o valor que você visualiza, claramente o do HGR1 é muito mais caro. O rendimento médio dos últimos 2 anos, 10 centavos pro MXRF e 80 centavos pro HGR1, como eu falei, esse aqui, o MXRF, tem uma pegada mais high yield, mas ele é quase o que o pessoal chama de mid-grade. Ele é um intermediário entre o high yield e o high grade. Já o HGRU é high grade. Então, o high grade normalmente tem uma distribuição de dividendos menor. Esse aqui é cerca de 12 vezes esse. Se fosse o mesmo dividend yield, esse aqui distribuiria na faixa de 1,20 e está distribuindo 80 centavos. Ou seja, a gente precisa de mais cota desse, em termos de proporção, para poder conseguir gerar o mesmo rendimento desse aqui. Agora, a gente coloca apenas o valor da cota, tanto nesse como nesse, que vai gerar o número de cotas para a gente fazer a cota infinita. E o que diabos é a cota infinita? Pessoal, cota infinita é quando você chega naquele valor, aquela quantidade de cotas, que também é chamada aqui no Brasil de magic number, ou número mágico, aquele número mágico que, com aquela quantidade mínima de cotas, todo mês você vai gerar pelo menos uma cota extra. Por isso que é chamado de cotas infinitas, que você todo mês vai aumentando pelo menos uma cota. Vai chegar um momento que vai começar a gerar 2, 3, aí vai aumentando o efeito bola de neve, o efeito snowball, e com isso você vai conseguir gerar muito mais rendimento nos seus ativos, com esse efeito do magic number das cotas infinitas. Então vamos lá, coloca aqui o valor da cota do MXRF, 10,58, e você teria que fazer um investimento de R$ 1.121,48 e com isso ia comprar 106 cotas. Essas 106 cotas atualmente iriam gerar todo mês uma nova cota extra, ou seja, no próximo mês você teria 107 cotas, no outro mês 108, até chegar uma hora que você já ia receber 2 cotas e ia aumentar mais rápido ainda. Então você teria que ter um investimento de 1.121. Como esse valor aqui é muito mais alto, a gente vai colocar aqui 124,99, claro que o valor investido é muito maior, mas o valor que você recebe também vai ser muito maior, né? Como a gente tá vendo aqui, enquanto você recebe com uma cota em média 10 centavos nos últimos 2 anos, aqui você recebe 80 centavos. Então, claro, que esse aqui é uma cota mais cara, mas você também recebe um rendimento maior, mas precisa investir mais para conseguir gerar esse número mágico. Todo mês é uma bolada maior. Você vai gerar um valor que você vai conseguir comprar uma nova cota de R$125, muito mais cara que a cota do MXRF. Então vamos lá, você vai precisar aplicar 19.623,43 centavos e compraria 157 cotas. Essas 157 cotas te geraria todo mês uma nova cota, até você chegar num valor que você já geraria 2, depois geraria 3 e assim por diante. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, se puder compartilhe o vídeo, deixa aquele comentário. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!